Uma das coisas que eu mais gosto é quando os jornalistas da grande mídia, eles tentam encurralar o Lula, eles nem sabem que eles estão ajudando o Lula. Essa é a melhor parte de todas. Eu peço primeiro a sua inscrição aqui no canal, que aqui a gente faz o contraponto a essa imprensa lixo que a gente tem, que olha, se dependesse deles, a gente já tava ferrado aí, que ó, teve aí tentativa de golpe no projeto das fake news, que é dar um dinheirão para eles. Teve tentativa de golpe ali naquela armação Moro-PCC. Aí várias fake news aí nas últimas semanas. Teve fake news da CNN, do Globo contra a Petrobras, tudo mais. E então por isso eu peço sua inscrição no canal para a gente continuar lutando aí para reconstruir o Brasil. Mas olha, o que eu vi de jornalista falando nas últimas semanas, olha, o Arthur Lira é o Eduardo Cunha, e o Lula é a Dilma, e comparando o Lira e o Eduardo Cunha, comparando as duas situações, olha, o que eu vi, e eles achavam que ele estava ali jogando gasolina na fogueira. Eu falei, aqui, esse pessoal tá tentando ali pressionar o Arthur Lira aí contra o Lula, pois bem, quanto mais o Arthur Lira ele entrou, sabe onde? Ele entrou numa areia movediça, quanto mais ele se mexer e espernear, mais rápido vai ser para ele afundar. É isso que está acontecendo com o Arthur Lira. Arthur Lira, faz o quê? 2 semanas? As manchetes de todos os jornalões, desses jornalistas eram, olha, Arthur Lira encurrala Lula, derrota do governo Lula, aprovado o marco temporal. Eu falei, gente, o marco temporal ser aprovado, se realmente valesse essa aprovação, seria uma desgraça, mas é irrelevante porque não passa no Senado. Se passar no Senado, o Lula veta e o STF já está votando aí para acabar com a palhaçada. O André Mendonça pode até pedir vista, assentar no processo por 90 dias, mas vai ser votado. Não tem o que fazer para esse pessoal aí. Então, não é derrota do governo, não. Lula nem soltou emenda para aquilo. Aí iam desfigurar os ministérios do Lula, começaram a falar, olha, o Lula não tá sabendo articular, o Lula não faz a articulação direito, não sei o quê, parará. O Arthur Lira começou a pedir, ele pediu 3 ministérios pro Lula, tá? 3, o da saúde mais 2, ele queria o Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo e queria mais um. E ele queria controle de emendas, ele queria o seguinte, olha, você não vai me dar o Bolsolão, o orçamento secreto? Tá, lembrando que o Bolsonaro dava para o Arthur Lira 19 bilhões por ano. Você não vai me dar nem isso? Tá, então das emendas impositivas, deixa pelo menos eu escolher quando elas são distribuídas. Pelo menos isso. O Lula falou, não vou te dar, porque eu vou te dar ministério e você... Lula não falou com essas palavras, mas o Lula sabe, eu sei, você sabe. Eu vou dar ministério para bandido, aí você vai começar a roubar dinheiro público, a polícia vai começar a ir atrás dos seus, você vai começar a ir para cima de mim falando, ó, estão me pegando, e a imprensa vai culpar o governo, falando, ó, mas é ministra do Lula, olha, o ministro do Lula que tá roubando, mesmo sendo do Centrão. Aí a mídia esquece que o Centrão estava enquadrando o Lula. Como aconteceu muitas vezes no governo Dilma, algum ministro do Centrão, que era imposição do Centrão para votar as pautas de interesse do Brasil, algum cometia alguma coisa, a culpa recaía em quem? Na Dilma. Era o Petrolão, não sei o quê, e aí a imprensa só falava de PT. Aí você via lá, até na Lava Jato, com toda a perseguição que tinha, na Lava Jato que corria com pessoas de foro privilegiado, que era na Procuradoria-Geral da República e não em Curitiba, os partidos que mais sofreram assim, perdas, gente presa, foram o Partido Progressista, que é justo o partido do Arthur Lira, e o segundo era também um partido do Centrão, que agora esqueci. Vou ver o ranking para você. Eu até errei porque o ranking que eu tinha era do meio da Lava Jato, depois foi mudando. Primeiro, PTC, segundo, PRTB, terceiro, PSL, quarto, DEM, o PT fica em penúltimo do ranking. Não sei se dá para ver aqui. O PT está em penúltimo do ranking. Aí você vê, mas a mídia falava de PT porque o governo era Dilma. Tá bom. Olha só. Aí o que acontece? Começaram a jogar gasolina na fogueira. O Arthur Lira começou a achar que era Eduardo Cunha. Ele ia achar que o Lula é a Dilma. A Dilma não gostava de articular com bandido. A Dilma era uma pessoa técnica. Vai ser a melhor presidenta do BRICS da história. Você vai ver, vai ser difícil falar dos livros de história sem falar da transformação que a Dilma vai fazer no mundo. Não é só no Brasil. A Dilma foi alçada, ela está em outro patamar hoje, viu? Não é Brasil, não é mundo que a Dilma está fazendo hoje. Tá. O Lula articula. O Lula sabe lidar com esses imbecis aí. Pois bem, o Arthur Lira, que queria 3 ministérios, sendo um deles o da saúde, queria o controle das verbas, aí ele não queria mais o Bolsolão, podia ser só as verbas normais, mas dar controle para ele. Aí depois ele pediu o controle de parte das verbas. Agora ele quer só um ministério, só o da saúde. Sabe o que o Lula falou?
Nananina, não vou te dar nem isso. Você não vai ter nada, Arthur Lira, mas não vai ter absolutamente nada. Se quiser, tem ministério aí do segundo, terceiro escalão, lembrando que o Lula tem 37 ministérios, gastando o mesmo que o Bolsonaro gastava lá com 23, 22. Então, o que acontece? Vários ministérios foram fatiados. Então, tem ministério do primeiro escalão, que é da saúde, da educação, que tem verba grande, e tem os do terceiro escalão, que é esses que o Lula está oferecendo. Quer isso aí do terceiro escalão? Tá ok, mas eu tenho que aprovar o nome, viu? Porque eu não vou deixar você colocar quem você quer, não. O Arthur Lira tá assim, não, peraí. Só que quanto mais o Arthur Lira tem que enquadrar o Lula, mais em articulação. Olha só o que aconteceu no STF. Essa semana, o STF anulou um processo contra o Arthur Lira. Ele seria tornado réu por corrupção. Falei aqui, ó, ele sendo tornado réu por corrupção, ele fica com a navalha aqui no pescoço. Foi uma articulação do Arthur Lira com a Lindor Araújo. Tem uma nova súmula do STF que diz o seguinte: se a Procuradoria-Geral da República for contra um processo e mandar arquivar, os ministros não podem começar o processo. Pode até arquivar e desarquivar depois? Pode, mas eles não podem começar o processo. Por quê? Porque num processo você tem a defesa, você tem a acusação, você tem o juiz. No caso, você tinha a defesa do Arthur Lira e a acusação era a Procuradoria-Geral da República. No caso, a Raquel Dodge, em 2019, ela apresentou a denúncia. Tá, demoraram para julgar, não tinha ainda essa regra de que um ministro pode pedir vistas por apenas 90 dias. O Dias Toffoli pediu vistas em 2020 e sentou em cima do processo. Chegou a Lindor Araújo agora em abril. Engraçado, o Augusto Aras submergiu, né? Só Lindora. A Lindor Araújo chegou agora em abril e falou, sabe o quê? Olha, erramos. Não, essas provas aí que tinha contra o Arthur Lira, não tem prova, arquiva isso. Aí o que acontece? Fica a defesa e a acusação saiu. Como é que você vai começar um processo sem acusação? Tá aqui no Plantão Brasil, para quem quiser ler, para quem quiser assistir, a gente publicou no dia o voto do Alexandre de Moraes. Ele vota também para arquivar, mas ele detona o Arthur Lira. Ele cita todos os crimes, fala, foi isso. Aí no fim ele fala, mas eu não posso fazer nada, essa procuradoria, que é quem acusa, não quer acusar, como é que não dá pra gente acusar? Você só faltava falar, o quê, Sérgio Moro aqui? Não dá pra eu acusar. Então arquiva. Então tá arquivado. Tá. Então a Polícia Federal começou a contar com o seguinte, calma. Final de agosto, o Lula vai indicar um procurador-geral da República, Arthur Lira. Você acha que ele vai pedir para arquivar? Você não acha que ele vai pedir para desarquivar isso aí? Ô, STF, desarquiva isso aqui. Você pega o voto do Alexandre de Moraes, você pega o voto do Barroso, você pega o voto da Carmen Lúcia, você fala, só com esses três só tem maioria. É só a Procuradoria-Geral da República desengavetar e falar, não, eu quero oferecer a denúncia sim, teve crime sim. Sabe o que acontece com o Arthur Lira? Se torna réu na semana seguinte. Só que tem um outro problema para o Arthur Lira, que nem é isso. Eu vou falar, esse nem é o problema da Arthur Lira. O problema é o seguinte, a partir de agosto entra o Procurador-Geral da República indicado pelo Lula, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer o oposto do que fazia o Janot. Janot era o procurador que a Dilma indicou. Eu lembro até hoje, eu li o livro do Janot, em que ele confessa que uma vez entrou no STF armado para matar o Gilmar Mendes. Esse é o Janot. O Janot, ele foi o primeiro da lista tríplice. Nos governos anteriores, Lula e Dilma, as indicações eram uma pior que a outra. Os dois piores governos da história, só ver, o melhor ministro do STF hoje foi indicado pelo Temer, que é o Alexandre. Os da Dilma, ela conseguiu ter 100% de erro nas indicações. Pois bem, o que acontece? O Janot, quando foi indicado pela Dilma, foi o seguinte, os lavajatistas, que é o Ministério Público, votaram, ele foi o primeiro da lista tríplice, o Janot estava bêbado em Brasília, meio-dia, procurador estava bêbado. O cara trabalha pouco, né? Meio-dia de um dia de semana estava bêbado, diz ele que ele sozinho tinha tomado 2 garrafas de vinho, aí ele recebe uma ligação, era a Dilma, falando, vem cá me encontrar. Aí ele, caraca, ele foi no banheiro, colocou o dedo na garganta, vomitou tudo, bebeu 1 litro de café e foi falar com a Dilma. Imagina o bafo do Janot depois beber 1 litro de café, vomitar, 2 litros de vinho. Esse era o cara, viu? Aí ele disse que a conversa com a Dilma durou menos de 3 minutos. Ela falou, você foi o primeiro da lista tríplice, né? Então vai ser você. Sabe o que o Janot fez? O Janot protegeu o Eduardo Cunha, protegeu todo mundo, ele ia pra cima do PT, ele ia só pra cima do PT, dava as manchetes que a Globo queria contra o PT. Logo depois do golpe, ele pegou o Eduardo Cunha. Mas ele esperou o golpe, porque ele sabia que se ele pegasse o Eduardo Cunha antes do golpe, não ia ter golpe. Você acha que o Lula vai cometer um erro desse? Lula, ele que ficou 580 dias preso, não fui eu, não foi você, foi o Lula. Não vai
mesmo. Agora o Lula não dá um pontinho, mas nem cadarço de sapato ele não amarra dando ponto sem nó, viu? O Lula agora vai para cima. Então, o que se sabe é o seguinte: o Lula vai indicar um cara que ele vai fazer o oposto do que faz o Janot. Em vez dele segurar o presidente da Câmara, ele vai enquadrar. E o Arthur Lira já percebeu que ele será devidamente enquadrado e que de agosto não passa. Então o Arthur Lira tá assim, caraca, as demandas do Arthur Lira eram agora tá cada vez menor. Enquanto isso, a Polícia Federal divulga nova... Olha, o Arthur Lira conversou com o presidente da República, o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal e o delegado do caso. E aí o que aconteceu? Vazou mais coisa. A Polícia Federal achou um outro esquema com os mesmos sócios da Megaleak, que é a empresa que ajudou o Arthur Lira a roubar 40 milhões de reais na venda de kits de robótica superfaturados. Essa empresa tem sócios que são laranjas. Um desses laranjas, ele também é dono de uma outra empresa, dono de uma outra empresa, que fez 8 milhões e meio em contratos de remédios sem licitação durante a pandemia. Foram ver o endereço da empresa? Não tem nada, o cara é pobre. O cara, ele tem um carro de 2007, é um Focus 2007 o carro do cara. Focus 2007. Ele não tem bens no nome dele. A justiça mandou bloquear os bens de todo mundo, tudo mais. Não bloquearam nada dele, porque ele não tem bens. O carro dele não está nem no nome dele. E o cara tem uma empresa que fechou 8 milhões e meio de contratos de remédios durante a pandemia. Esse cara tem a empresa e a empresa tem um procurador. O procurador é o mesmo da Megaleak. Aí você fala, opa, e ele é o sócio. Então ele é sócio, ele é pobre, ele só deu o nome e CPF dele ali, registraram tudo no nome dele, e aí o procurador fica fazendo todos os negócios. Ele movimenta contas bancárias, faz absolutamente tudo e rouba o dinheiro público. Então a Polícia Federal já está vendo que, como eu te falei, era a pontinha do iceberg. A pontinha. Viram 1%, nem 1%, falei aqui outro dia, o Bolsolão foram mais de 70 bilhões, quase 80 bilhões de reais. Esse crime é o quê? 40 milhões, o da Megaleak? Então é o quê? 0,05%, é isso? Fiz a continha certa, às vezes eu coloco um zero a mais ou a menos. 0,05%, ou seja, 99,95%, não é nem 99,9%, 99,95%, a gente não sabe. A Polícia Federal pegou aqui mais 8,5%. Continua vazando. Não adiantou Arthur Lira falar com o Lula, com o Flávio Dino, com o Andrei Rodrigues e com o delegado do caso, que eu não sei o nome. Não adiantou nada. Continua vazando. Por quê? Porque a Polícia Federal vai continuar indo para cima do Arthur Lira. Você vai ver que nas próximas semanas as demandas do Arthur Lira vão murchar, cada vez mais murcha. Já ele fala, não, Lula, me dá um ministério do 5º escalão lá. Nossa, me dá um cargo no ministério. Não é para mim. Pô, ferrou, hein? Não quero verba, Lula. Já vai começar assim. Já a demanda do Arthur Lira vai ser apenas, por favor, não prendam meus sócios que eles vão me delatar. Vai ser essa a única demanda dele. E sabe o que o Lula vai falar? Companheiro, e eu com isso? Você não quer que os seus sócios sejam presos? Aqui não é Lava Jato, não. Ninguém tá perseguindo ninguém. É só não cometer crime. É uma coisa simples. É só você não cometer crime que aí a polícia não vai. Mas não dá para voltar no tempo, dá? Se já cometeu, prepara aí, viu, Arthur Lira? Que vai ser ruim a coisa. Quem quiser comenta que eu dou mais detalhe aí desse caso aí de 8 milhões e meio. Mas são os mesmos personagens, a Polícia Federal encontrou e, segundo aí o que vazou, a Polícia Federal não está focando nisso agora, porque o caso da Megaleak é maior do que a gente imagina. Então estão focando mais naquilo, mas já acharam, já vai ter mais. Por isso que o Flávio Dino pediu, o Lula já atendeu, a Polícia Federal já chamou mais 30 delegados, mais 89 agentes e mais 30 escrivães. Escrivães? Peraí. Escrivães, outro dia eu não sabia qual é o plural de escrivão, aí um escrivão falou, escrivães, eu sou um, eu posso te dizer, Thiago. Uma palavra que eu nunca tinha falado, plural, tá aí, mas eu esqueci, tive que agora dar um Google. Pois bem, mais 30 escrivães, quer dizer, tá precisando de mais gente, porque é muita investigação, foram muitos crimes cometidos no governo Bolsonaro. Então, Arthur Lira está sendo enquadrado pouco a pouco, a imprensa deu asa para a cobra foi voando, tá cortando as asinhas, tá caindo. Você pode usar essa analogia ou usar a da areia movediça. Quanto mais Arthur Lira tentar espernear, tentar enquadrar o Lula, tentar dar o troco, pior vai ficar para ele. E eu vou falar, até a votação do STF, que eu não lembrava disso aí, lembrei na votação, quando eu assisti o Alexandre de Moraes falando, até o voto dos ministros, você vê que eles estão revoltados
com a articulação que o Arthur Lira fez com a PGR. Tem ministro que eles não falam fora dos autos sobre processos, mas eu tenho certeza que se falassem, diriam assim, olha, não posso esperar chegar agosto, porque o Procurador-Geral da República vai pegar em cheio. Veja que nessa investigação a Polícia Federal não está envolvendo o nome Arthur Lira, então os assessores, está todo mundo, sabe por quê? A partir do momento que a Polícia Federal pega o Arthur Lira, tem que ir para a Procuradoria-Geral da República, ela endoura em gaveta. E aí ela vai ter acesso a tudo e vai vazar, obviamente, para o Arthur. Você tem dúvida de que ela faria isso? Pois bem, se eu tivesse que apostar, não posso dizer, Lindora fará isso, seria leviano da minha parte. Mas você vê aí que ela está bem alinhada com Arthur Lira e Bolsonaro. Então a Polícia Federal está agora pegando os assessores, pegando o pessoal, tal. Você vê que o pessoal nem ficou preso, porque vai que o pessoal ficar preso e quer delatar o Arthur Lira. A Polícia Federal fala, agora tem que mandar o caso para a PGR, que vai engavetar. Calma, vamos pegar o pessoal aqui que não tem foro privilegiado antes. Então é uma pirâmide. Todo crime é uma pirâmide. Tem o pessoal que são os mentores e que ficam com a maior parte do dinheiro, e tem o pessoal embaixo até chegar nos pé rapados ali que cometem o crime, acabam presos, acabam se ferrando e que não tinham nada no final. Pois bem, estão pegando aqui a parte de baixo da pirâmide sem pegar o chefão. Agosto. Prepara. Final de agosto, viu? O Lula indica final de agosto, deve assumir o PGR 1º, 2º de setembro. O Augusto Aras assumiu dia 2 de setembro. Então, se for o mesmo timing, vai ser por aí que vai entrar um Procurador-Geral da República. E eu espero que seja um cara que venha com sangue nos olhos, um cara borbulhando de ódio. Tem até alguns nomes aí que estão sendo cotados. A imprensa, a Globo está tentando cotar os piores nomes possíveis. O Lula não é tonto. Saiu matéria na Globo, pode ser o Augusto Aras. Eles querem que o Lula cometa o erro da Dilma. Eles querem que o Lula coloque um inimigo lá. Olha, o Lula não é tonto, não. Tem jornalista que eu falo, nossa, mas como é que o cara chega num veículo tão grande ganhando tão bem, a pessoa é tão burra? Como é que a pessoa é tão burra? Tentaram aí enquadrar o Lula, o tiro saiu mais bem saído pela culatra, viu? Todos esses jornalistas aí. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!